Boa noite, amada igreja. Boa noite. Nós estamos felizes aqui na casa do Senhor. E boa noite para você também que está nos acompanhando aí no Facebook. Seja muito bem-vindo, né? Nós estamos alegres de estar mais um domingo aqui também, presencialmente, né, para cultuar o nosso Deus. E a você que está em casa, né, cultuando com a sua família também. Nós queremos que você possa estar, de fato, presente aí, tirando toda a preocupação, né, deixando as crianças quietas aí, e vamos cultuar ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos fazer, neste momento, uma oração, né, de adoração ao nosso Deus, que é tempo de adorar. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar e te bendizer. E dizer, Senhor Deus, que Tu és bem-vindo, Senhor Deus, neste lugar. Tu és bem-vindo nas nossas casas. Por isso, Senhor Deus, nós estamos aqui com os nossos corações alegres. Pai, porque nós estamos na Tua presença. E isso é que importa para as nossas vidas, é estar diante do Senhor, é estar na Tua presença. Fale, Senhor Deus, ao nosso coração, Deus, não aquilo que queremos, Deus, mas aquilo que precisamos. E receba, Senhor Deus, toda a adoração ao Senhor, que é digno, Senhor Deus, o único Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso santo Deus. A Ti, Deus, a honra, a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer todos juntos o intuito bíblico congregacional, que se encontra em Filipenses 2:15, 16a, e você pode acompanhar também na projeção. Todos para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo, mantendo firmemente a palavra da vida. Momento de louvor. Amém. Vamos então adorar o Senhor. Vamos ficar de pé todos juntos. E vamos cantar então isso que nós decidimos não olhar mais para trás, né? E assim como Daniel ali na Babilônia dizer, né? Aqui não é nosso lugar e nós queremos ser separados para o santo ofício, separados para vivermos para a glória do Senhor. Vamos adorá-lo com alegria nessa noite. Decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou fechar com Jesus e ser só de Deus. Vou me santificar pra não me enganar com banquetes e na Babilônia dizer como Daniel: eu sou de Deus separado pro santo ofício, não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que eu quero é orar e consagrar, ser um cristão sincero. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou fechar com Jesus e ser só de Deus. Vou me santificar
purificar, pra não enganar com banquetes. E na Babilônia dizer como Daniel: eu sou de Deus separado pro santo ofício, não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Eu sou de Deus separado pro santo ofício, não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Amém. Nós vamos para o céu, vamos morar com Jesus e vamos viver eternamente diante desse amor, e não há nada, nada que possa nos afastar desse eterno amor do Senhor. Vamos adorar. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Que eu sou O que eu sou, coloco aos seus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno amor, em teu eterno amor. eu abro mão, Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Tu és meu mestre, Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. que eu sou. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisa em teu eterno
incomparável amor que me resgatou. Tu és meu mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Deus, mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. sim, Senhor, nessa noite, ó Deus, esse é o nosso desejo, a nossa declaração, Senhor. Nós vamos encontrar, Jesus, tudo o que nós precisamos em teu eterno amor. Ó Deus, nós queremos realmente reconhecer que o Senhor é a essência, que o Senhor é a razão pela qual nós estamos aqui. Nós te adoramos, ó Deus, porque diante, ó Pai, como nós cantamos ainda há pouco, dos banquetes deste mundo, das coisas deste mundo, nós temos uma razão para viver, que é o Senhor. E nós podemos rejeitar, Senhor, os manjares desse mundo, Senhor. Assim como teu servo Daniel ali na Babilônia dizia: aqui não é o meu lugar, porque eu escolhi a boa parte. E essa tua palavra diz que jamais nos será tirada. Por isso, ó Deus, nós reconhecemos, e tudo que somos e temos, nós entregamos diante do teu altar. Recebe as nossas vidas nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E neste momento de oração, nós daremos continuidade. E nós temos tantos motivos para agradecer ao Senhor, para colocar diante do Senhor tantos pedidos também. E a gente vai fazer um momento diferente hoje, né? Eu sei que tá todo mundo aí espalhado pelo templo, e você que está na sua casa também, você vai tirar... A gente vai ter uns 2 minutos de oração. A gente vai estar orando, intercedendo pelo nosso país, por esse tempo em que nós estamos vivendo, que tem sido tão difícil. Mas eu tenho certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então eu quero que neste momento, você que está aqui no templo, ore com a pessoa que está do seu lado, que você interceda um pelo outro, que você coloque diante do Senhor a sua família, coloque diante do Senhor a nossa igreja, coloque diante do Senhor esse tempo, para que possa passar, mas ainda que não passe, todavia nós confiamos no Deus que servimos, nós confiamos no Deus de Israel, no Deus vivo, e sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Por isso nós estaremos orando neste momento, 2 minutinhos ou o tempo que for preciso, porque orar, né, sem cessar, a palavra vai dizer que nós devemos orar um pelos outros, né, e este é o momento para que a igreja possa cada dia ser mais fortalecida no Senhor. Então, estaremos em oração neste momento.
Amém. Tempo de reconhecimento e consagração. Dediquemos agora ao nosso Senhor as nossas vidas, nossos dízimos e ofertas. Som. Oi. Este é um tempo de reconhecimento, é um tempo de consagração também. E nós vamos dedicar ao Senhor nesta noite os nossos dízimos, as nossas ofertas. E queremos reforçar a importância da fidelidade do povo de Deus em agir com mordomia, com entrega, com fidelidade e com amor à obra do Senhor. Você que está em casa também pode assim proceder através da rede bancária da igreja. Aqui no templo gasofilácio está aqui à nossa esquerda. Durante a semana, os 2 dias específicos está na secretaria. Então, cada um deve contribuir conforme o Senhor propor no coração, não com tristeza, nem por constrangimento. Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Queremos agradecer mais uma vez a Deus por cada um dos irmãos que ofertaram durante o mês de julho para a campanha de missões estaduais e também do 1000, e graças a Deus os alvos foram ultrapassados e as ofertas já estarão sendo destinadas tanto para a Vila Vitória, como também para a Convenção Batista Maranhense, para abençoar os missionários e a obra que está em andamento. Que Deus continue a ser o provedor dos nossos lares, que Deus não deixe faltar, e que Deus continue nos abençoando, para que possamos abençoar também a sua obra e o nosso próximo. Vamos louvar ao Senhor e vamos dedicar nesta hora com alegria na casa do Senhor. Não fica bem a gente passar bem e o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, por providência, se por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou.
me dando pão, amor, abrigo e proteção, revelando o amor de Cristo, assumindo o compromisso. Vamos ajudar a todos, sem distinção. Vamos viver e mostrar o amor de Cristo, e assim dizer o que Ele fez para nos salvar. Pregaremos a mensagem, viveremos o amor de Deus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos fazer o seguinte agora. Vou pedir para a irmã Cláudia sentar, tá certo? Os jovens entre 18 e 35 anos, tá certo? Com os devidos cuidados, vocês podem se aproximar aqui para a gente orar por vocês. Neste momento, dia do jovem batista, tá certo? Então, isso, só o cuidado aí com o distanciamento um para o outro. Nós queremos orar por vocês. Hoje é o dia de vocês, estamos muito felizes. O dia do jovem batista. Pode vir, Raimundo também, Jonathan. Se você tem entre 18 e 35 anos, tá certo? Nós vamos orar. Nós vamos também agradecer a Deus. O irmão Ronald já teve alta da UTI. Ele amanhã está indo para o quarto. É isso, e nós vamos agradecer a Deus também pela vida dele. Também orar pela irmã Lúcia e família, falecimento do seu esposo ontem. Vamos agradecer a Deus. Estenda sua mão de onde você está. Vamos abençoar os nossos queridos jovens, não é isso? Adolescentes foi dia 1º. E hoje é o dia do jovem batista. Que Deus continue abençoando ricamente cada uma dessas vidas preciosas. Senhor, obrigado, Pai, por este dia. Obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua casa, podendo Te cultuar e reconhecer a Tua soberania sobre as nossas vidas, reconhecer Teus poderosos feitos. Tu és maravilhoso, Tu és bom o tempo todo. Obrigado, Pai, pela Tua bênção presente sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela cirurgia do irmão Ronald, também pela alta que ele teve da UTI, que o Senhor continue a conduzir toda a recuperação do Teu filho. Também, ó Pai, nós queremos Te pedir nesta hora, pela vida da irmã Lúcia, pela sua família, que o Senhor esteja a consolar e confortar os corações daquela casa. Ainda, meu Pai, hoje é tempo de gratidão, de reconhecimento e de Te dizer, ó Pai, muito obrigado pela vida de cada um dos nossos queridos jovens desta igreja. Continua abençoando suas vidas, continua renovando, ó Deus, na Tua presença, continua a fortalecer a sua fé, continua, ó Deus, dando vigor, e que eles sigam, ó Deus, em fidelidade, entrega e amor à Tua obra todos os dias de suas vidas. Que onde quer que eles estejam, ali eles possam testemunhar do Teu grande amor e defender a vida e os princípios que vivem ao Teu lado, comunicando do Teu amor a todo aquele que está à sua volta, e que eles sejam sal da terra, como diz a Tua palavra, luz para este mundo que jaz nas trevas, que eles sejam instrumentos de transformação nas Tuas mãos, como também estamos trabalhando durante este mês, que o Teu amor presente na vida de cada um deles possa gerar vida àqueles que estão à sua volta, possa impactar, possa abençoar e possa transformar corações. Obrigado, Pai, por estas vidas. O Senhor conhece também as lutas pelas quais os Teus filhos e filhas têm enfrentado. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor também sabe dos sonhos que eles têm, que sejam cativos na Tua presença, e que conforme a Tua vontade e o Teu querer, o Senhor confirme a Tua obra na vida de cada um deles. Abençoa aqueles que estão adentrando na universidade, aqueles que já estão na universidade, aqueles que já estão no mercado de trabalho, aqueles que estão se organizando para constituir família. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos nossos queridos jovens. Esta oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém.
Vocês podem se assentar, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Tempo de edificação, nós temos um cântico preparatório para a mensagem desta noite, tempo de ser santo. Você já pode manter sua Bíblia aberta no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Você que está aqui no templo, você que está também em casa. Nós vamos meditar sobre o capítulo 1 do livro do profeta Daniel nesta noite. E que o Senhor fale aos nossos corações. Realmente é tempo de ser santo, é tempo de dedicar as nossas vidas ao Senhor. Tempo de ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livre estudar, andar com seu povo e aos fracos valer as bênçãos celestes de Deus sempre obter. Tempo de ser puro, tu deves achar, a sós sempre orando, com Cristo ficar, seus olhos bem fitos em Deus sempre ter, na tua conduta prova seu poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar o Mestre seguindo, onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer, da fonte divina jamais te esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar, socorre os aflitos, repletos de amor, os passos seguindo do teu Salvador. Amém. Deus seja louvado. Daniel, capítulo 1. Os jovens israelitas na corte babilônica. No 3º ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei,
e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônicos. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenais lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidenego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenais que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenais fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenais tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda, a quem Aspenais havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônicos, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenais levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. Amém? Que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra. Que o Senhor fale através do seu Santo Espírito. A igreja que está reunida no templo e a igreja que está reunida nas casas. Que o Senhor fale através do seu Santo Espírito. E hoje é o dia
do jovem Batista, como já foi mencionado pela manhã e também agora à noite. E mais uma vez quero dizer que Deus seja louvado por cada uma dessas vidas preciosas a Ele. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 14, já tinha escrito para os jovens, é isso, e o João Vitor colocou bem na devocional de hoje: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno, diz a versão da NVI. Eu vos escrevi porque vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece na vida de vocês e já vencestes o maligno. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Como eu já tenho dito, de vez em quando eu tenho alguns sonhos, não é isso? E diante de sonhos também tenho alguns flashes. E aí, às vezes eu acordo de madrugada e lá vai para o bloco de notas para fazer a anotação. No ano de 2004, eu encerrei o meu tempo de serviço militar após 8 anos no Exército. E eu não poderia estabilizar, porque eu era oficial temporário. Em 2004, ainda muito disposto a continuar naquela vida militar, mas Deus sabe todas as coisas. Então, de lá do Piauí eu vim para o Maranhão, e de lá para cá já se passaram 16 anos. Mas, vez por outra, eu tenho um sonho em que eu estou voltando às Forças Armadas, e eu estou indo para servir mais 1 a 2 anos, porque se passar dos 10 anos, estabiliza, e eu não poderia estabilizar. Então a ideia era que eu voltasse, eu morava no Maranhão, mas eu voltava para servir 1 a 2 anos, mas era uma volta meio que frustrante. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha obrigações no Maranhão, e eu também tinha que estar lá no Piauí servindo. E eu não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E o que acontecia no meu sonho, eu acabava ficando a maior parte do tempo no Maranhão, e quando eu ia para o Piauí, no pouco tempo que eu acabava sendo avaliado como um profissional que dava mau testemunho, que não cumpria com suas obrigações, porque a minha escolha era por estar no Maranhão desenvolvendo o meu trabalho, e eu não tinha como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas eu olhava para trás e via, durante 8 anos, Deus permitiu que eu construísse um bom testemunho, que eu não violasse as regras, que eu nunca tivesse sido punido, que eu cumprisse os meus horários, mas agora eu estou infringindo as regras, eu não estou com uma boa adaptação, e era melhor que eu nem voltasse, era melhor que eu continuasse a minha vida e não viesse mais para cá. Talvez os psicólogos ou até mesmo psicanalistas poderiam interpretar melhor o meu sonho, mas eu penso, trazendo para a realidade do texto que nós lemos, que existem prioridades na vida, primeira coisa. E que ali, inclusive no sonho, minha prioridade era a minha vivência em família no Maranhão e ainda o meu ministério no Maranhão. Por isso que não dava certo para combinar 2 coisas diferentes. E eu precisava priorizar, eu precisava escolher. E aqui nós voltamos para o texto e temos 2 banquetes diante de nós. Pode imaginar, aqui tem um banquete do lado esquerdo, e aqui tem um banquete de legumes, de verduras, inclusive de suco do dinossauro, que as meninas lá de casa, uma boa abacatada se transforma num suco de dinossauro, até num picolé de dinossauro, certo? E aqui nós temos legumes. Nós não podemos ficar com
os dois banquetes, o do lado esquerdo e do lado direito. Nós precisamos escolher, não dá para ficar também em cima do muro. Precisa haver uma escolha. E eu quero, com isso, falar também dos valores que estão em jogo quando eu escolho pelos banquetes que estão ao meu lado esquerdo, oferecidos a deuses pagãos, e quando eu escolho os legumes lavados com água corrida, com cuidado, numa ideia de purificação, que estão aqui do meu lado direito. É mais ou menos isso que está, inclusive, lá fora, na vida que nós levamos. Os valores que se atropelam. E aqui eu posso apresentar um livro que foi bom que Fran indicou um livro muito bom hoje de manhã, né? Quero indicar também um livro agora à noite. O livro Guerra de Cosmovisões. Um livro muito interessante que mostra bem essa realidade, que existem valores, se é que são valores, e que existem princípios e valores, que são princípios e valores da parte de Deus para cada um de nós, também neste dia, em especial para os nossos queridos jovens, e que nós devemos nos apegar a eles, nós não devemos abrir mão deles, nós não podemos negociá-los, eles devem estar enraizados em nossas vidas, encarnados em nós. E é mais ou menos isso que o livro Guerra de Cosmovisões vai trabalhar. Vai mostrar que de um lado, e isso no meio universitário, isso é fichinha, está lá de forma bem clara, bem aberta, bem descarada. Não é apenas sutil, está de forma clara e aberta. Podemos aqui citar o evolucionismo, podemos citar o naturalismo, que tira até Deus da história, podemos citar o humanismo, o homem tem todo o poder, a sua racionalidade vai resolver os problemas. Podemos ainda enfatizar o liberalismo e ainda o relativismo. Depende do ponto de vista. Tudo isso está atrelado, de um lado, combatendo com o teísmo, a ideia de que Deus é o Senhor, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus dirige a nossa história, Deus tem uma revelação disponível para o seu povo, onde vemos o criacionismo, Deus criou todas as coisas, como está lá em Gênesis, em 6 dias, e viu que tudo isso era bom, e depois descansou no 7º dia. Também temos valores sobre família, onde o homem deixa, Tiago, Jonathan, companhia, o homem deixa o pai e a mãe para se unir à sua esposa e formarem os dois uma só carne, constituindo a família. São valores que nós defendemos. Valores sobre a vida, contra o aborto, contra a eutanásia, valores sobre a vida nesta terra e principalmente na eternidade nos céus. Ainda defendemos que existem mandamentos a serem obedecidos. O próprio Sermão do Monte, com muito ensinamento legal para a vida cristã. E ainda podemos colocar a existência de absolutos. Não é a ideia relativa, depende do ponto de vista. Não, existe um absoluto, existe um ponto de vista de Deus que está na sua palavra. Amém? De que lado nós estamos? De que lado nós estamos? Qual a nossa escolha? Não dá para escolher os dois. É completamente enganoso servir a dois senhores. Ou vai aborrecer a um e satisfazer ao outro, ou vai vice-versa, e assim não dá. E aqui eu posso apresentar o conceito de cosmovisão, a palavra que está bem em voga. Cosmovisão é a leitura de mundo,
que cada um de nós temos. É construída pela vivência cultural. E hoje a professora Fran falou também sobre isso, sobre a ideia da pronúncia, né? Daquilo que impactou ela também lá em Recife e que ela trouxe aqui para o Maranhão. É leitura de mundo construída através da vivência cultural, através da religião, através da família, enfim, presente na sociedade. Na escola, a leitura, a cosmovisão está presente. Vou pegar aqui um exemplo de cosmovisão que está querendo se implantar em escolas públicas, acredito, mas com a graça de Deus não se implanta. Por exemplo, a cartilha, o kit gay ali, que vai tratar de combater dentro da ideia a homofobia. Ali é uma implantação de uma cosmovisão no meio da escola, no meio de um local de educação. Na universidade, as cosmovisões também estão presentes. Quem aqui não teve um professor que se dizia ateu, que se dizia agnóstico? Também, um filme muito legal para esse tempo, já tem o 1, o 2 e o 3, eu acho, né? Deus Não Está Morto. Mostra de forma bem clara essa guerra de cosmovisões. O professor que era ateu, atacando a existência de Deus, o aluno que era cristão, defendendo a sua fé no meio universitário, ali, dizendo que Deus existe e fazendo prova da existência de Deus para todos à sua volta. Meus irmãos, nós estamos num grande campo de batalha. Resumindo, esta é a realidade. Então, cosmovisão, também podemos conceituar que é a maneira subjetiva de ver e entender o mundo, especialmente as relações humanas e os papéis dos indivíduos na sociedade. Claro que aqui nós vamos levantar a bandeira da cosmovisão cristã, da cosmovisão referente à ideia de Deus estar à frente, Deus quem dirige a nossa vida, Deus quem dirige a história. E onde quer que formos, porque a igreja é chamados para fora, igreja é chamados para fora, para lá fora fazer a diferença, lá fora ser instrumento de transformação, lá fora ser o amor de Deus que vai gerar vida. E lá fora a igreja deve influenciar e não se deixar ser influenciada. Infelizmente, essa cultura pós-moderna, essa cultura relativista, onde depende do ponto de vista, está impregnada na sociedade e até mesmo se infiltra dentro das igrejas. E quando baixamos a guarda dos nossos valores e princípios, começa a confusão. E a oração de Jesus era: no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. As lutas existem, e mais do que nunca, de forma bem clara, eu tenho escutado de alguns jovens e de adultos, de pessoas à volta, que os tempos são difíceis. Mas vamos comparar, e o tempo que Daniel viveu não era difícil? Ele não estava na sua casa, a sua casa foi destruída, seus parentes morreram, alguns deles, porque se rebelaram contra os babilônicos. Inclusive um dos reis que se rebelou, que era também da tribo de Judá, teve os seus 2 olhos perfurados. Ele estava numa terra estranha. Ele precisava aprender uma língua estrangeira. E não é fácil aprender o inglês, por exemplo, que é uma língua até de maior facilidade para aprender. E até mesmo o espanhol. E ele tinha que aprender uma língua estrangeira, o conhecimento daquela cultura, mas preservar a sua origem. Olha a luta que ele estava a enfrentar, não apenas ele, mas os seus amigos e outros jovens que também estavam lá.
E o povo que foi levado prisioneiro. Mas a visão relativa do mundo vai dizer, tem explicação para tudo. Depende de como você vai interpretar. É mais ou menos isso que eles estão dizendo. Mas eu quero dizer para você que o ponto de vista final não é meu, não é seu, não é dessa cultura lá fora. O ponto de vista final é de Deus. E assim deve ser o ponto de vista final na minha vida e na sua vida. O ponto de vista final é de Deus presente na sua palavra. Amém, irmãos? Parece que a disciplina bíblica, ela não está na moda. Eu estou aqui só analisando os valores do mundo. Se eu pegar e trazendo para a ideia de igreja, e as influências que às vezes acontecem, parece que os valores bíblicos não estão tão na moda. Posso citar mais algumas coisas além da disciplina. Fornicação é pecado? Deixou de ser pecado? Ou continua sendo pecado, de acordo com a Bíblia? A virgindade é um tabu? Será que já foi tabu? A virgindade nunca foi tabu. Tabu é visão de mundo, não é visão de Deus. A ideia de preservação para o casamento é bíblico, é obediência a Deus, tem a ver com santidade, tem a ver com vida de comunhão com o Senhor. Festas com muita libertinagem, boates, investimento na cultura do corpo, no hedonismo, individualismo, materialismo extremo. Tudo pode, eu não preciso prestar contas a ninguém. Saibamos, meus queridos, que vale a pena lembrar que Deus vê todas as coisas, Deus conhece os nossos corações também. O próprio sábio vai dizer lá no final de Eclesiastes, depois de tudo que eu vi, de tudo que eu me proporcionei também, a conclusão é essa: vaidades de vaidades. A conclusão é esta: uma coisa só é certa e vale, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isto é dever de todo ser humano. Amém, irmãos? No texto que nós lemos inicialmente, no capítulo 1 de Daniel, não era apenas questão de alimentação A ou alimentação B que estava em jogo. Não era apenas questão de alimentação, isso o texto mostra de forma bem clara, mas a autoridade do nosso Deus. A autoridade até mesmo dos deuses pagãos. Quem é Senhor sobre as nossas vidas? É o Deus criador dos céus e da terra? Ou são os deuses pagãos, feitos de barro, de madeira, de pedra e de qualquer outra coisa? Quem é Senhor em nossas vidas? Toda uma identidade judaica, de vida no temor do Senhor, estava em jogo. Uma nova identidade sobre a vida daqueles jovens estavam sendo impostas. Mudaram seus nomes, e o nome tinha um significado muito forte naquela época. E se formos analisar, já preguei sobre isso outra época, não vou falar agora à noite. Os nomes que deram a Daniel e seus amigos, eram tudo nomes ligados a divindades pagãs. Vocês, era mais ou menos isso, não pertencem mais a esse Deus. Vocês agora pertencem e servem a estas divindades. Estava sendo imposto sobre aqueles jovens toda uma nova cultura, a cultura ali do povo babilônico. Estava sendo dito mais ou menos assim para eles: esqueçam o seu passado, vivam o momento, vivam a moda, vivam a cultura que está sendo imposta sobre a vida de vocês. Misericórdia. É por isso que o tema da mensagem, que eu acabei nem falando,
eu já fui para o texto, em defesa da fé. Essa é a parte 1. Vamos trabalhar a parte 2 no próximo domingo e a parte 3 no último domingo. E tudo no livro de Daniel. E precisamos defender a nossa fé, custe o que custar. Defender os nossos valores, os nossos princípios, que são bíblicos, porque eles são inegociáveis. Esqueçam seu passado, vivam o momento, vivam a moda e a cultura vigente na sociedade babilônica. Interessante que tem uma história bem parecida com essa de Daniel. 2 séculos, 4 séculos depois desse acontecimento, isso aqui ocorreu cerca de 6 séculos antes de Cristo, antes de Jesus nascer. E temos um período, isso aqui, depois desse exílio, teve a restauração, o recomeço, e encerra o Antigo Testamento. Mas entre o Antigo e o Novo Testamento, durou aproximadamente 400 anos. E o que ocorreu nesse período? É chamado, muitas das vezes, em período do silêncio. A palavra, essa classificação, ela está indevida, porque Deus agiu durante esse período. Pode ter sido um silêncio profético. O próximo profeta era alguém que prepararia o caminho do Senhor, e foi João Batista. E depois o grande sol da justiça. Isso está anunciado lá em Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Mas, durante o período chamado do silêncio, houve dominação sobre Judá, sobre Jerusalém, dominação dos babilônicos, eles voltaram. Depois dos persas, que conquistaram a Babilônia e permitiram que eles voltassem. Depois dos gregos, com ênfase nos egípcios. Depois dos gregos, novamente, com outra ênfase. E depois teve um período de independência. Depois os romanos conquistam Judá e Jerusalém, faltando 63 anos para Jesus nascer. E Jesus nasce sob dominação do Império Romano. Mas eu quero voltar a 2 séculos antes, a chamada Guerra dos Macabeus. Ali foi um período bem parecido com este de Daniel. Naquela ocasião, os gregos dominavam a Judéia, e o rei Antíoco Epifanes era um rei grego, muito mau. Ele queria impor a cultura helênica à força sobre as nações dominadas, inclusive sobre Jerusalém, Judá e sobre todo o povo de Deus. E no meio de toda essa confusão estava a raiz de Jessé, o descendente, aquele que viria, a genealogia sendo passada da tribo de Judá até chegar em Jesus. E ali estava um problema, um período crítico. E temos, eu estou aqui com 2 Bíblias, isso não estranhe. Aqui é minha Bíblia de Jerusalém. E eu quero ir para o texto de Macabeus. Nós entendemos que é um texto apócrifo, que não tem o valor de revelação bíblica, mas ele tem seu valor histórico. Ele narra fatos que aconteceram. Nós entendemos que tanto Macabeus quanto outros livros a mais que foram inseridos depois na Bíblia, está aqui na Bíblia Católica, mas nós entendemos que é um livro não canônico, não inspirado, mas que tem ensinamentos históricos, e eu quero olhar esses ensinamentos. O que aconteceu naquele período, que também bem parecido com o que aconteceu aqui com Daniel. Então o rei Antíoco Epifanes invade Jerusalém, ele entra no templo, ele mata uma porca e ele salpica o sangue da porca em todo o templo. E aquilo era uma profanação, porque a porca naquela época era considerada um animal impuro. E ele profana o templo. Ele chega para os judeus que lá estavam 2 séculos antes de Jesus e diz para eles: olha, você não vai mais prestar sacrifício a Yahvé, não vai mais matar o cordeiro e oferecer sacrifício a Deus com todo aquele ritual, você não vai mais circuncidar o seu filho que nascer,
Você que foi circuncidado vai refazer a circuncisão. Você não vai mais guardar o sábado. Você não vai mais cultuar a sua divindade. Acabou. Foi isso que ele quis impor 2 séculos antes de Jesus nascer. Impor a cultura helênica sobre a cultura ali judaica, querendo fazer, inclusive a religião judaica, desaparecer da face da terra. 2 séculos antes de Jesus. Que tempo difícil, tal qual o tempo que Daniel viveu. Macabeus 1, 14 e 15 diz o seguinte: olha o que eles fizeram. Construíram então em Jerusalém uma praça de esportes, segundo os costumes das nações, restabeleceram seus prepúcios e renegaram a aliança sagrada, assim associaram-se aos pagãos e se venderam para fazer o mal. Esses foram chamados de judeus liberais. Eles abriram mão da sua cultura, eles aceitaram a cultura que foi imposta a eles, eles de certa forma negaram a sua fé. Misericórdia. Mas graças a Deus, nem todos agiram como os judeus liberais, porque ali tinham judeus piedosos que estavam dispostos a darem a sua própria vida para serem mortos pela causa do Senhor. E podemos seguir, versos 21 e 22 ainda diz aqui, olha o que eles fizeram, os gregos. Entraram com arrogância no santuário, tomou para si o altar de ouro, o candelabro com todos os seus acessórios, a mesa da proposição, as vasilhas para as libações, as taças, os incensórios de ouro, o véu, as coroas, a decoração de ouro sobre a fachada do templo, do qual tirou todo o revestimento. Foi bem parecido com o que Nabucodonosor fez. Entrou no templo, destruiu o templo, tirou o que tinha de melhor do templo e levou para o templo do seu Deus pagão. E aqui eles também entraram no templo, mataram a porca, profanaram o templo, tiraram o que tinha de melhor daquele templo e também fizeram uso. Ainda, olha o que eles fazem. Verso 37 do capítulo 1, diz: derramaram sangue inocente em redor do santuário e ao santuário profanaram. Verso 39, seu santuário ficou desolado como um deserto, suas festas se converteram em luto, seus sábados em injúria, sua honra em vilipêndio. Verso 43 ainda diz: também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. São os chamados judeus liberais naquela ocasião. Mas houve resistência, mesmo com o templo profanado. Olha o que eles ainda fizeram, verso 56. Quanto aos livros da lei, os que lhes caíam nas mãos eram rasgados e lançados no fogo. Isso quer dizer que eles queimaram Bíblias, de certa forma, o Antigo Testamento. Eles queimaram naquela ocasião, jogando no fogo, rasgando. Mas, graças a Deus que houve resistência, Deus agiu. Olha o que aconteceu com alguns daqueles que não aceitaram essa imposição de cultura, querendo acabar com a vida que eles levavam com o seu Deus, o Deus verdadeiro. Apesar de tudo, verso 62, muitos em Israel ficaram firmes e se mostraram irredutíveis em não comerem nada impuro, aceitaram antes morrer que contaminasse com os alimentos e profanar a aliança sagrada, como de fato morreram. Houve martírio. Judeus piedosos foram mortos naquela ocasião, porque não aceitaram que a cultura vigente pagã fosse imposta sobre a vida deles.
Eles não abriram mão da fé em Yahvé. Podemos ainda seguir, capítulo 2, verso 27 e 28. Todo o que tiver o zelo da lei e quiser manter firme a aliança, saia após mim. Então fugiu ele e os seus filhos para as montanhas, deixando tudo o que possuía na cidade. Quem estava falando isso era Matatias, um sacerdote zeloso e fiel ao Senhor, dizendo: olha, vocês estão diante de uma escolha. Se vocês querem servir a Deus e se manterem fiéis a Ele diante dessa situação que estamos vivendo, venham após mim, vamos juntos, vamos nos unir, vamos nos manter fiéis à lei, não nos deixemos contaminar, vamos para as montanhas. E é interessante o grito de guerra deles naquela ocasião, dispostos a irem até o fim, até mesmo, se necessário, serem mortos pela causa da obra de Deus. E eles diziam mais ou menos assim: para os montes, por Javé e por Judá. Era o grito de guerra. Não vamos nos contaminar, não vamos deixar que esses valores, que nem valores são, venham nos influenciar e venham nos dominar. Vamos nos manter fiéis. E eles clamam a Deus, que Deus dê a eles vitória diante das lutas. Ainda duas passagens aqui, capítulo 3, verso 21, diz o seguinte: nós, porém, combatemos por nossas vidas e por nossas leis. Capítulo 3, verso 60, também diz: aquela, porém, que for a vontade do céu, ela se realizará. Eles estavam dispostos a irem até o fim, e estavam dizendo que a vontade de Deus prevaleça. Nós não abriremos mão da nossa fé, nós defenderemos ela, custe o que custar. E uma última passagem aqui dessa Bíblia, capítulo 4, de 8 a 11, eles estavam a lembrar que Deus, que havia agido pelo seu povo no passado, também agiria pelo seu povo no presente. 4, de 8 a 11, diz o seguinte: por isso disse Judas Macabeus, é filho de Matatias, aos seus: não tenhais medo do seu número, nem vos desencorajareis ante o seu ímpeto. Lembrai-vos de como vossos pais foram salvos no Mar Vermelho, quando Faraó os perseguia com seu exército. Clamemos, pois, agora ao céu, suplicando-lhe que se mostre benigno para conosco, que se recorde da aliança com os nossos pais e esmague hoje este exército que está diante de nós. Então saberão todos os povos que existe alguém que resgata e que salva Israel. Que palavra, né? Que ensinamento. Era um tempo diferente do tempo de Daniel, mas as lutas eram bem parecidas. E aqui eu vou voltar a 6 séculos antes. Vamos de novo para a corte babilônica. Que plano de Nabucodonosor? Um plano até mesmo, podemos dizer, inteligente. Eu vou destruir a cidade, eu vou levar o que tem melhor do templo do Deus daquela cidade e vou colocar no templo do meu Deus. Ele começa por aí, está no verso 1 e 2, e segue: também eu vou trazer daquela cidade o que tem de melhor em termos de pessoas, os jovens. Vamos escolher os melhores jovens daquele povo, vamos estabelecer sobre esses jovens uma cultura forçada, um padrão para que eles passem a viver, para que eles possam me servir. Servir no templo, era isso que Nabucodonosor estava intentando. Então, durante 3 anos, esses jovens vão ser preparados e eles vão passar a me servir. Versos 3 a 5. Então, tudo no seu propósito. Também vou mudar o nome deles.
eu vou mudar a divindade deles e eu vou mudar a história deles. Versos 6 e 7. Mas aí ele não contava com a resistência. Ele não contava com a resistência. Alguns daqueles vários jovens que foram ali, até mesmo judeus como um todo, alguns devem até se deliciado com as iguarias do rei. E aceitado de forma liberal a mudança que o rei estava propondo. Mas existiam jovens piedosos, jovens fiéis, a lei que foi inculcada a eles na mente e no coração, que estavam dispostos a resistir, a não se contaminarem, a não se venderem, a preservarem suas origens, a preservarem sua identidade, a preservarem o culto ao seu Deus. Versos 8 a 15, quando Daniel vai propor, olha, não, nós não vamos comer deste alimento. Por favor, deixa a gente comer aqui, esse alimento aqui, legumes e água. E diz o texto que Deus foi favorável, inclusive com a pessoa que estava sob o controle de Daniel, sobre o Aspenaz, e o outro chefe lá da guarda. E ele permitiu que o teste acontecesse. Eles não aceitaram se contaminar. E que resultado interessante, olha o verso 16 que diz, o resultado do que aconteceu, quando compararam os jovens, eles estavam mais sadios do que os outros jovens, mais fortes, mais robustos. E o verso 16 diz o quê? Aí o guarda, olha o que o guarda fez, tirou a comida e o vinho, que deviam ser servidos aos 4 jovens, e só lhes dava legumes para comer. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei imaginando, aqui o texto não diz de forma aberta, mas será que ele não passou a dar legumes e água a todos os jovens que lá estavam? Pode ter acontecido isso, ao ver o resultado, que muda inclusive o processo de preparação, porque o processo de preparação de Daniel e seus amigos seria a base das iguarias e dos banquetes do rei oferecido a ídolos. Mas ele decide mudar esse processo, com o resultado que ele vê diante dos seus próprios olhos, aqueles jovens fiéis que não se renderam, que não se entregaram àquela cultura pagã. Deus os abençoou, Deus cuidou deles, Deus deu vitória a eles naquela ocasião, meus queridos irmãos. E por fim, os versos 17 a 20 mostra que os servos de Deus, aqueles que não se venderam, aqueles que não se prostituíram, aqueles que não se profanaram, eles foram abençoados. Eles se destacaram. Diz lá o texto que eles tinham inteligência 10 vezes mais do que os outros, do que também, inclusive, os sábios e os adivinhos da Babilônia. Essa inteligência era deles? Essa inteligência vinha de Deus. Jovens, a inteligência vem de Deus. Irmãos, a inteligência vem de Deus. É Deus que nos dá para ser usado para a sua glória, para a sua obra, para abençoar vidas. Eles se destacam e eles são bem influentes no meio daquele povo, no meio daquela cultura. Eu quero caminhar aqui para a conclusão dizendo que o secularismo, a visão deste mundo lá fora, que jaz nas trevas, não podem prevalecer com suas ideologias distorcidas, onde defendem o aborto, defendem o casamento gay, defendem a Big Bang, a eutanásia, o divórcio, os modismos, não podem prevalecer. Queridos jovens, em especial para vocês, claro que é para toda igreja, defendamos a visão da cosmovisão de Deus, a cosmovisão chamada teorreferente, Deus quem dirige a história, Deus quem dirige as nossas vidas. É a contracultura cristã. Tem um livro que fala sobre isso, eu acho que é do John Stott, Contracultura Cristã. É a defesa da fé,
não podemos baixar a guarda. Sejamos como aqueles que diz lá em Atos 17:6, e os cristãos estavam invadindo as cidades, levando o amor de Deus, levando a cosmovisão cristã, onde agora o escravo tinha valor, a mulher tinha valor, a criança tinha valor. E ali estavam os cristãos chegando, lá em Atos 17:6. Olha como eles são classificados. Aqueles que transtornaram o mundo também chegaram até nós, também chegaram até aqui, e estão trazendo alvoroço na cidade. Era apenas os valores de Deus, do amor de Deus que gera vida, invadindo e contagiando toda uma cultura. É como aquele filme, né? O Amor é Contagioso, Patty Adams. Sempre gosto de lembrar dele, é um filme antigo, mas mostra bem essa realidade. E ali tem uma disputa de cosmovisão também, na medicina, inclusive naquele filme. Vale a pena assistir ele e olhar essa ótica. E a solução, meus irmãos, as lutas continuam, as lutas estão à nossa volta. A solução, eu quero dizer para vocês, é a famosa guerra pacífica da não violência. Quem foi que disse isso? Martin Luther King. Essa é a solução, é a guerra do amor. Jesus não atirou pedra em ninguém, Jesus não se degladiou com ninguém. A solução, a guerra pacífica do amor. Esta é a nossa postura, esta é a nossa defesa da fé, e assim devemos proceder em imitação a Jesus. Simone estava dizendo ontem para os jovens e os adolescentes no culto jovem, que é o nosso referencial, tem até um nomezinho, né, de referência, como é o nome? Um nome famoso, um nome que está na moda aí, sobre referência, coisa assim. E aí, quem é a nossa referência? A nossa referência é Jesus. Depois eu digo o nome, quando eu lembrar. Tá certo? A nossa referência é Jesus. Ele é o nosso referencial para tudo na vida. Não nos esqueçamos disso. Ele é a referência numa família para os pais, para o marido, para a esposa. Jesus é a referência para a criação dos filhos, para os filhos em relação aos pais. Ele é a referência. Sigamos adiante, meus queridos, combatendo o bom combate da fé. Abram o último texto, 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, de 11 a 14. Um último texto para a gente encerrar a mensagem. Sigamos adiante, combatendo o bom combate da fé. É o que está lá, inclusive em 1 Timóteo 6. Deixa eu chegar lá no texto. De 11 a 14. Isso. Olha o que a palavra vai nos dizer. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de perseverança, uma vida de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou, quando você deu o seu belo testemunho de fé, na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé, em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Amém, irmãos? Levantemos, meus queridos, a bandeira dos valores cristãos, e sejamos a vida, levemos a vida, para que possamos propor a vida que é Cristo para todos à nossa volta. É o amor que gera vida, é o amor de Deus em nós que gera vida. Eu sei que o tempo já esgotou, mas eu quero só ainda
deixar uma última pergunta de uma experiência que eu vivi outro dia. Eu estava a dialogar, eu não vou usar discutir, não é isso, mas parecia uma discussão ali. Do outro lado tinha uma pessoa que era naturalista. E o naturalista não aceita a Bíblia como um livro inspirado. E o questionamento era sobre o valor da Bíblia em relação ao valor de outros escritos. E ali eu estava a dialogar e, de certa forma, a defender a fé. E depois de um tempo de discussão e vendo que não caminhava e não chegava a um acordo, porque de um lado tem a visão de mundo de alguém que serve a Deus, do outro lado a visão de mundo de alguém que não aceita nem a ideia de Deus. E aí eu fiz uma pergunta, em determinado momento me veio à mente, ali no calor da discussão, eu perguntei: em que você crê? Eu queria entender melhor o que estava do outro lado. Em que você crê? E eu quero concluir esta reflexão dizendo para vocês, jovens, tem muita gente que está do outro lado, que ao responder esta pergunta, as respostas vão ser bem diferentes das nossas, porque não tem nenhum fundamento bíblico da visão de Deus que nós temos presentes também em nossas vidas. Que Deus nos dê sabedoria do alto para dialogar com o nosso próximo, para amar o próximo, amar o pecador, e para ser instrumento do amor de Deus para abençoar aquele que pensa diferente, que está ali diante de nós, e que não tem ainda um conhecimento claro do amor de Deus. Muitos estão com os ouvidos tapados, muitos estão cegos, e que o Espírito Santo possa abrir os ouvidos, abrir os olhos, que eles possam compreender o amor de Deus e seus corações serem transformados pela graça maravilhosa de Jesus Cristo e o Evangelho salvífico do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique sua palavra nos nossos corações. Em defesa da fé, sigamos adiante, fidelidade até o fim. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Temos um cântico nesta hora. Eu quero ser santo. Se essa é a disposição do seu coração, se você está disposto a consagrar a sua vida diante de Deus nesta noite, você que está em casa, apresente-se diante de Deus. Você que está no templo, mais uma vez com os devidos cuidados, você pode se aproximar. Eu quero orar por você. Consagre sua vida ao Senhor. Apresente-se diante dele. Alvo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo tempo, pois sou teu templo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, santo,
não sei se tem algo que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus. Se tem algo que tem prejudicado a sua relação com o nosso Criador. E se você deseja pedir a Deus que lhe ajude, lhe dê forças, eu quero lhe convidar também, com os devidos cuidados, a vir. Eu quero orar por você nesta noite. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o desejo de servi-lo de todo o coração, mas a luta é grande, e muitas das vezes você se vê ali derrotado. Eu quero pedir a Deus que lhe dê forças, que lhe ajude a vencer as lutas desta vida, e a escolher pela santidade, pela vida que agrada a Deus. A vida cristã é uma coisa séria, não é brincadeira, e Deus nos chama para ser fiéis até o fim. Apenas nos apresentemos diante dele, deixemos ele tratar os nossos corações. Ele quer tratar dos nossos corações, ele quer restaurar a nossa história. Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós, mas se existem coisas que têm atrapalhado esse agir de Deus, elas precisam ser deixadas de lado. Precisamos, como diz o cântico, renegar o mundo, renegar os valores que não convêm, e priorizar uma vida santa diante de Deus. Se Deus está falando com você nesta noite, apenas apresente-se diante dele. Ele conhece o seu coração, ele conhece a sua vida, e ele quer apenas cuidar de você, e ele tem o melhor para a sua vida. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, santo, como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Vamos orar. Pode vir. Deus abençoe. Há mais alguém? Senhor Deus, aqui estamos na tua presença. Aqui está o teu povo dedicado diante do teu altar, Senhor. Tu conhece os nossos corações no mais íntimo. Tu sabes aquilo que não te agrada, que está presente em nós. Tira e lança fora. Tens liberdade para isso. Age em nosso viver. Transforma o nosso ser. Restaura a nossa alma, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Tira aquilo que não te agrada de nossas vidas, ó Pai. Nós queremos priorizar a santidade. Uma vida que te agrade, uma vida no centro da tua vontade. Uma vida que vale a pena realmente ser vivida. Abençoa o teu povo, ó Pai. Abençoa os nossos irmãos que estão aqui diante do Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Tanto a que está presente aqui, como aqueles que estão em casa. Abençoa cada uma das famílias desta igreja. E que os valores que aprendemos na tua palavra sejam sempre base, sejam sempre transmitidos de geração a geração, passado adiante, e que não joguemos eles fora, mas sim que preservemos e sigamos adiante,
na tua dependência, vivendo o teu amor a cada dia. Abençoa a tua igreja, ó Deus. Abençoa a juventude também desta igreja. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos chegando ao final do culto. Após a bênção apostólica, teremos os avisos finais para os que estão no templo e para os que estão em casa também. E depois seguiremos para os nossos lares. Semana segue com a programação do mês da juventude, sendo divulgado nas redes sociais. Quero desejar uma semana abençoada para todos e de testemunho do Evangelho. Oremos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. A gente quer mais uma vez agradecer a presença dos irmãos, tá certo? Também dos nossos visitantes, né? Veja ali, tem 2 moças nos visitando. Sejam bem-vindas, tá certo? Ali do lado da Cecília, a Tainara, né? Eu quase não reconhecia, eu achava que era visitante também, tá certo? Mas sejam bem-vindos todos que estão conosco, nos visitando. A nossa igreja, você também que depois de um tempo hoje veio cultuar o Senhor, nós estamos gratos a cada um que esteve presente conosco. A nossa agenda dessa semana, só reforçando, hoje é o dia do Jovem Batista, a gente parabeniza mais uma vez toda a nossa juventude, que Deus abençoe você. Se você quiser presentear a juventude, é só você mandar um iFood, tá? Você pode aí presentear a juventude, pergunta o endereço do pessoal e manda lá, tá certo? Um lanche pro pessoal, ok? Mais uma vez, Deus abençoe a vida de cada um dos nossos jovens. Os nossos cultos online, culto quarta-feira de oração e doutrina às 19 horas, seguindo o mês da juventude, certo? E também parabenizamos os nossos aniversariantes. Dia 17, o André Sodré e a Viviane Farias. Dia 18, Flávio. Dia 20, a irmã Arinildene Martins. Dia 20, também a irmã Rosilda Santana. E 22, a irmã Regina Calisto. Que Deus abençoe a vida desses irmãos. Agora sim, os nossos horários de culto reforçando na quarta-feira, culto de oração e doutrina. No sábado, juventude está às 19 horas. No domingo, pela manhã, às 10. Todos esses cultos ainda online, pelo Zoom e Facebook. E à noite, às 18 horas, estamos aqui presencial e também lá no Facebook. Você é convidado para estar conosco, você que está aí no Facebook também cultuando o Senhor. Reforçamos nossos dízimos e ofertas, está aí a conta da nossa igreja, tá certo? Para você fazer a sua transferência, depósito e assim também contribuir com as finanças da nossa igreja. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Após o pós-lúdio, então, os irmãos estão despedidos. E a gente se despede também de você que está aí pelo Facebook. Deus abençoe a sua vida. Uma semana de paz a todos.